tê-la conosco aqui, ainda que virtualmente, né, na Universidade Federal de Uberlândia. Espero que, passada a pandemia, a gente possa realizar novo evento com a sua participação presencial. Vai ser um prazer muito grande. A professora Daniela, aqui para os ouvintes, né, que eu também cumprimento a todas e todos os presentes, nossos estudantes aqui da Universidade Federal de Uberlândia. A professora Daniela Jacques é defensora pública federal, professora do IMED, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A minha lâmpada aqui apaga toda hora porque é automática, mas ela depois acende, desculpa. É doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito também pela mesma instituição, assim como graduada por essa instituição. Tem experiência internacional em pós-graduação, tendo participado também de cursos e outros eventos fora do Brasil. É membro da ASADIP, da Associação Americana de Direito Internacional Privado, pesquisadora membro do Grupo de Pesquisa Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização da URG, sob orientação da professora Cláudia Lima Marques, além de professora convidada de Direito Internacional, Direito do Consumidor e autora de diversos artigos e capítulos. Resumi ao máximo, professora Daniela. Obrigado, e a palavra fica com a senhora. Muito obrigada pelo convite. Eu vou dispensar as maiores formalidades, vou chamar de Tiago e Tatiana, já pela intimidade que me coloco e também em razão da amizade que tenho com a professora Tatiana. Gostaria de agradecer imensamente o convite, dizer que para mim é uma honra ter alunos aqui tão dedicados, tão interessados nesse tema do sequestro internacional de crianças ou subtração internacional de crianças. Nós vamos chegar nesse ponto. Então, quero dizer da minha alegria, realmente enfatizar a minha alegria de estar aqui na tarde de hoje com você. A ideia dessa apresentação, vou falar um pouquinho sobre a Convenção da Haia, sobre a participação do Brasil. E aí, no final da minha exposição, eu vou trazer alguns casos da jurisprudência sobre a ótica do Brasil, porque nós temos várias jurisprudências no mundo sobre esse tema, já que é uma convenção ratificada pelo número significativo de países. Então, cada país ele tem a sua também análise sob o ponto de vista interno dessa convenção. Então, vou trazer um olhar do Brasil. E, a partir desse olhar, a minha ideia é que a gente possa, também vocês possam participar e a gente possa promover um debate nesse sentido. Bom, eu comecei com essa informalidade também para dizer que essa informalidade vai pautar a forma como eu vou me expressar e também a possibilidade de que eu seja interrompida a qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma colocação, algum comentário, porque às vezes nesse meio virtual, muitas vezes acaba intimidando o aluno para que ele possa fazer o que eu quero dizer, que muito bem-vinda qualquer intervenção, não me sinto de forma alguma ofendida se isso acontecer. Então, esse debate é muito importante, acho que essa é uma construção hoje do conhecimento. Então, a gente poder debater e chegar a um denominador comum. Bom, o tema que me foi proposto foi a Convenção da Haia a respeito do sequestro internacional de crianças. Bom, o nome não pode ser o nome mais infeliz. Por quê? Porque a ideia de sequestro internacional de criança remete sempre a aspectos relacionados ao direito penal. Quando a gente pensa o que é um sequestro, é alguém que é retirado, não é, do seu ambiente familiar, da sua casa, privado de liberdade, e aí, então, requer. Eu tenho que aprovar ou aprova, Thiago? Eu, né? Tá. A professora Tatiana aprova. Obrigado. Tá. É porque como às vezes podia ser que eu virei anfitriã, tenho que fazer alguma coisa aqui. Então, pessoal, a questão do sequestro, realmente a nomenclatura não é das melhores. Se a gente for pensar, também a tradução que foi feita no português de Portugal também não foi muito feliz, porque utilizou a expressão rapto. Então, rapto de criança também denota aí uma ideia de alguém que é levado para fins sexuais, conforme tipificado lá no Código Penal. Então, também não é uma expressão muito adequada. Então, embora
a convenção tenha se internalizado no Brasil com o nome sequestro, muitos autores têm utilizado da expressão subtração em vez do denominador, não é, da expressão sequestro. Dá para entender que a gente está fugindo da seara do direito penal. E eu já vou falar sobre isso, porque no Brasil, esse ato, que a gente já vai definir o que é essa subtração, não é tipificada como crime. Mas outros países podem e o fazem, muitas vezes tipificam essa conduta com o fim de promover uma prevenção maior, o que acaba, de fato, conturbando a solução mais amigável, de melhor, digamos assim, de melhor saída para as crianças, que preservam melhor a própria criança, mas alguns países, com a intenção de promover essa prevenção, acabam tipificando como delitos. Aí eu vou falar de vários casos, inclusive, em que brasileiros foram presos em razão dessa conduta, tá bem? Então, essa convenção, pessoal, é uma convenção que trata o nome, que ela vem, então, ser traduzida a aspectos civis do sequestro internacional de crianças. Ela é uma convenção que foi feita no âmbito da Conferência da Haia. E o que é a Conferência da Haia? Até botei aqui. Essa Conferência da Haia é uma organização intergovernamental com sede em Haia, na Holanda, não é, pessoal? Que se dedica a uniformizar, aproximar. A gente sabe que existem aqui diversas divergências quanto aos termos uniformizar, harmonizar, unificar, mas, de certa forma, promover uma aproximação do direito internacional privado entre os países. E nos últimos anos tem se dedicado cada vez mais a temas não típicos do direito internacional privado, como, por exemplo, harmonizar ou aproximar os elementos de conexão de determinada norma, mas sim promover convenções de cooperação internacional. E aí a cooperação internacional entra, eu acho, como um grande instrumento desse novo direito internacional privado, no sentido de não resolver o caso como uma sentença ou com uma melhor legislação, sim promover uma efetividade do caso. Olha, a gente precisa resolver o problema prático. E esse problema prático, qual é o que a gente busca de efetividade? Bom, a gente busca, num caso, alimentos. Então, a gente quer o sujeito vulnerável, que pode ser a criança ou adulto vulnerável, receba alimentos. Então, como a gente vai efetivar isso? Então, a gente vai efetivar com os estados cooperando por meio de autoridades centrais. E aí se pensou em vários temas no âmbito do direito civil, e um deles é a subtração internacional, é o sequestro internacional. Então, vou utilizar aqui como sinônimo as duas expressões, tá? Então, subtração ou sequestro internacional. E o que significa, não é, essa subtração? Já vamos falar sobre isso, um pouquinho só da conferência a gente colocou, e da convenção. Então, a convenção é um tratado, tá, em que os países vão aderir a este tratado. Então, o Brasil, além de fazer adesão, negocia junto aos fóruns da Haia. Até a professora Tatiana, junto com a professora Cláudia Lima Marques, é uma das negociadoras hoje em que está sendo discutida uma convenção a respeito do consumo internacional, né, consumidor turista, não é? Depois até ela já deve ter falado várias vezes com você sobre esse tema, mas está se discutindo ali um tratado internacional. Então, o Brasil fez parte da discussão e depois aderiu. Vejam que esse tratado, pessoal, é de 1980. Então, faz bastante tempo já se aventava a necessidade de cooperar sobre esse tema. Só que o Brasil só foi aderir a esse tratado no ano de 2000. Então, foi na década de 70 que se observou o maior número de casos de subtração internacional de crianças. E então os países se reuniram, conseguiram chegar num consenso, num documento, em 1980,
Essa convenção logo até entrou em vigor internacional em 1983, ela atingiu o número mínimo de ratificação, mas o Brasil só aderiu no ano 2000. Então, pós aquele perturbado tempo que nós tivemos de ditadura militar, em que não é muita adesão do Brasil em instrumentos internacionais, principalmente relacionados a direitos humanos, e aí depois, então, se aventou essa necessidade. E assim também nós vamos observar um crescimento mais recente de adesões do Brasil em várias convenções da AIA, como, por exemplo, a questão relativamente à apostila, à produção de prova, de alimentos internacionais, tudo isso corroborando, né, a partir da formação de um órgão dentro do Ministério da Justiça, que é o Departamento de Recuperação e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, é que nós vamos ver aí um engajamento maior do Brasil nesses temas, tá? O que é, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é, para depois eu falar, então, do papel do DRCI, que substituiu a Secretaria Especial da Presidência da República. Então, vamos falar um pouquinho, porque eu tenho falado do sequestro. Bom, o sequestro não é adequado, a subtração não é adequada, mas, afinal, do que a gente está falando quando a gente fala em subtração internacional de crianças? Pessoal, não é nada tipificado em crime. Na realidade, o que a gente tem aqui é uma disputa, normalmente entre os genitores da criança, então em que se verifica, principalmente em famílias multinacionais, ou seja, em famílias em que os genitores têm nacionalidades diversas, habitam determinado país, e aí um desses genitores vai para outro país e viola o direito de guarda do genitor que foi deixado para trás. Então, o termo que a gente utiliza também em português não é adequado, o termo em inglês até é mais adequado nesse sentido, porque coloca o left behind, ou seja, aquele deixado para trás, o parent left behind, e o genitor, que é o que levou a criança, não é? O adutor, digamos assim, que seria abduction, que eles utilizam como o termo para sequestro internacional. Então, pessoal, o que a gente está falando em subtração internacional, via de regra, na maioria dos casos, diz respeito a um casal, tá? Em que um dos pais das crianças ou da criança, não é, se desloca para outro país, muitas vezes da sua nacionalidade, com a criança sem a anuência do demais, ou ainda com a anuência para passar um período específico, vamos supor, umas férias, e não retorna. Então, a gente tem essa caracterização. Então, essa criança está o quê? Subtraída da sua residência habitual. Então, ela tinha uma residência habitual, a gente está falando sob o ponto de vista da criança, ela tinha uma residência habitual e ela é levada para outra localidade. E aí, claro, quais são os grandes problemas que isso acarreta? Problemas de efetividade. Por quê? O que esse pai ou mãe que foi deixado para trás pode fazer em relação à busca do seu filho? Ele não pode ir num país, não é pegar a criança e trazer de volta. Vai ser muito difícil que ele assim consiga. E quais os meios jurídicos e judiciais que possibilitam um retorno célere dessa criança para sua residência habitual? Como resolver esse problema? Foi isso que pensou a Convenção da Haia. Então, logo no artigo 1º, ela vai dizer, olha, o que a gente quer fazer não é discutir guarda. Isso é muito importante. Claro que no senso comum vai aparecer, é uma disputa de guarda internacional. Ok, é ok a gente falar assim, para dar a ideia de que a gente está afastando do termo de sequestro internacional, que a gente não está falando em nada penal, que a gente está falando normalmente do envolvimento dos genitores, mas, na realidade, a Convenção não trata de guarda. A Convenção trata da ação, da atitude de transferência ilícita, por isso o termo subtração, tá? Ela trata dessa transferência ilícita. E o que ela busca? Ela não busca também discutir a guarda, ela busca o retorno imediato da criança para o país da sua residência habitual. Vejam que ela foge da discussão a respeito
do conceito de domicílio. Então, ela parte de um conceito de residência habitual, que é onde a criança possui laços. Que tipo de laços? Laços onde ela vinha residindo normalmente, às vezes a escola que ela frequenta, vizinhos, casa, etc. Então, essa residência habitual é que é modificada de forma abrupta por um dos genitores. E o que a convenção busca? A convenção busca assegurar o retorno imediato das crianças ilicitamente transferidas. Tá? Então, esse é o objetivo da convenção. Além desse objetivo, que é o objetivo, digamos assim, 90% ou 95% dos casos, também aparece na convenção a hipótese de visitas. Então, vamos supor que o sujeito não quer a guarda da criança, não quer que a criança retorne para que ele faça uma disputa de guarda. Não é isso. O que ele quer é que seja respeitada uma visita que já tinha sido deferida ou que não foi deferida para que isso seja estabelecido. Então, a gente tem um caso, por exemplo, na Defensoria Pública da União, em que o genitor é um mexicano. Ele diz assim, não, eu não quero as crianças, eu acho que elas estão melhor no Brasil. Só eu quero que seja assegurado que as férias, que uma parte das férias, elas venham para o México. Ok? Então, é isso que eu pretendo. E a convenção pode, não é trabalhar esse conceito também. Então, quando a gente fala em subtração internacional de criança ou sequestro internacional de criança, nós estamos falando dessa retirada ilícita, tá? Ou dessa retenção ilícita. Pode ser que a criança não tenha sido retirada, mas ela esteja retida ilicitamente. Isso é muito comum, pessoal. Muitos casos acontecem, por exemplo, quando um dos genitores vai para o seu país de nacionalidade para passar as férias e resolve não retornar, e aí, claro, às vezes não tem o divórcio, então já pede o divórcio, já diz que não vai voltar, diz que não, as crianças também não voltam, e ali começa o conflito. Tá? Bom, então, o que é esse direito de guarda que a convenção diz que ela quer que seja respeitado? Ou seja, quando ela diz, olha, o direito de guarda foi violado porque alguém levou ilicitamente, então vamos definir o que é esse direito de guarda. Ou seja, é o direito de cuidados com a criança, é o direito de decidir a sua residência habitual. A gente já tem uma noção, não é, do que é a guarda, algo que o genitor, né, que os pais exercem em relação aos filhos. Mas pode não ser, eu falei o genitor várias vezes, porque a maioria dos casos envolvem genitores, pessoal, mas pode ser também um guardião, não seja o genitor. E o direito de visita, não é? Que é a ideia relativamente a um período limitado de tempo. Então, a convenção vai colocar de forma muito clara isso. Olha, o que a gente está falando? A gente está falando de guarda, que foi violada, então a guarda foi violada. Veja, a gente não está discutindo a guarda. Ela já existia e ela foi violada. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente não vai abrir o mérito da guarda na discussão da Convenção da Haia, embora o fato de não ter a guarda seja relevante para não determinar o retorno da criança. Tá? E aí, claro, eu trouxe uma reportagem aqui, essa reportagem, se não me engano, é do Correio Brasiliense, já faz um tempo, e quem está no meio dessa disputa? Quem mais adoece? Quem mais sofre? Com certeza são as crianças. Tá, pessoal? Já atuei em alguns casos de subtração internacional e o que a gente observa muitas vezes é que aquele fim do relacionamento, isso no caso interno ou no caso internacional também. Então, aquele final de relacionamento é um desgaste tão grande que quem no final está sofrendo mais com essa disputa, tanto uma disputa nacional de guarda interna e uma disputa internacional, que a gente vai ver por meio da Convenção da Haia, são as crianças. E por que é importante? Por que eu trago esse ponto logo no início da minha exposição? Porque é o melhor interesse da criança que deve pautar as decisões também sobre a Convenção da Haia.
Hoje a gente pode dizer, e vocês já são craques na teoria do diálogo das fontes, que também no âmbito do direito internacional, nós vamos ter em mente a Convenção da Haia como uma convenção de cooperação internacional, mas que tem que ser feita a sua leitura em conjunto com a Convenção da ONU a respeito da proteção da criança de 1989. Então, a gente não vai fugir disso. Qual é o melhor interesse? O que a gente está protegendo no final das contas? A gente não está, embora no fundo, não é? No primeiro momento, possa parecer ser uma disputa entre os genitores, o objeto da disputa não é uma pessoa que tem direitos humanos, ou seja, é a partir dessa ótica que nós precisamos analisar. Então, a última jurisprudência que eu trago agora do ministro Herman Benjamin, eu acho que ele explica muito bem essas questões. Como que a gente pode, muitas vezes, trazer o aspecto do melhor interesse da criança nesse caso da convenção. Isso é um ponto crucial e no mundo existem muitas divergências sobre o que é o melhor interesse da criança e como aplicar esse melhor interesse da criança na convenção a respeito do sequestro internacional, da subtração internacional. Então, também é um ponto fundamental. Por isso, na maioria dos casos, nós procuramos, quando a gente atua na defensoria, já vou falar do procedimento, tá? A gente procura sempre tentar um acordo, pessoal. Vamos sentar, vamos ver o que a gente consegue negociar, se a gente consegue chegar a um denominador comum. Esse cara, por exemplo, que está no México, ele quer fazer o acordo, então vamos sentar, vamos tentar resolver dessa forma, que vai ser uma forma que vai trazer um benefício muito maior para as próprias crianças que estão em jogo nesse caso internacional. Tá? Eu trouxe uma estatística para a gente verificar o número de casos, cada vez tem aumentado mais esse número de casos, tá? Então, desde que o Brasil entrou na convenção, até recentemente, os últimos dados são de dezembro de 2018, tá? Do DRCI. O DRCI tem uma revista, vocês podem acessar, Cooperação em Pauta, muito bacana, que sai vários temas de direito internacional, principalmente de cooperação jurídica. Então, nessa revista de dezembro de 2018, ele trouxe uma estatística, uma reportagem, uma estatística de quantos casos estão ativos. Vejam, eles aumentou, não é? Como eu disse, é uma tendência de aumento crescente. 58% dos casos são ativos, já vou falar o que é ativo, e 41% passivo, tendo um total de 99 casos em andamento. Tá? E essa mudança que foi feita a partir de 2016, porque o Brasil era um dos países mais demandados de subtração internacional. Então, hoje a gente tem a primeira vez na história da estatística um maior número de casos em que o Brasil demanda o retorno da criança do que o Brasil é demandado para retornar essas crianças. Isso tem relação com as questões de imigração. Tá? Então, se observava, ou se observa, não é? Que num primeiro momento nós tínhamos uma saída, principalmente de mulheres. Tá? Esse dado é relevante porque a gente fez uma parceria junto com, então, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, com a Defensoria Pública e visualizando uma vulnerabilidade de gênero nesse sentido. Então, nós visualizamos que muitas mulheres iam para o exterior. Aliás, as mulheres ainda são a maioria, tá? De casos, hoje, de subtratoras, digamos assim, de crianças, para usar o termo da convenção, que como eu falei, não é dos melhores. Mas, e o que mudou também, porque quando a convenção foi feita, tá, como eu disse, na década de 80, em 1980, ela se referia a casos da década de 70, em que a quase a totalidade eram de homens que subtraíam os filhos e deixavam as mulheres, então, sem essa garantia. Então, eles saíam com os filhos e não retornavam.
hoje, no mundo inteiro, o maior número de casos são das mulheres que fazem essa subtração. Um estudo, um recorte de gênero, talvez seja interessante esse olhar de gênero nessa situação atual, com certeza é um estudo que merece até um aprofundamento maior. Bom, então, como eu disse, o caso ativo é quando nós temos o pedido do Brasil para outro país para fazer retornar a criança. O objetivo da convenção, como eu coloquei lá no início, é o retorno imediato da criança para sua residência habitual. Então, os países vão cooperar nesse sentido, a gente vai ver já como eles vão cooperar por meio da autoridade central, que no caso é o DRCI no Brasil. Então, o Brasil vai pedir o retorno da criança. Então, hoje, desses 99 casos, né, se a gente for arredondar para 100, quase 58, então, são de casos em que o Brasil está pedindo o retorno das crianças, ou seja, as crianças foram levadas de forma indevida. E 41 dos casos, né, assim como que não é 99 que a gente tem, em 41 dos casos, o Brasil está sendo demandado, ou seja, esses países estão querendo que o Brasil devolva a criança. Como eu disse, houve uma mudança, por quê? Recentemente, acho que vocês devem ter observado, houve uma migração muito grande, né? Agora, por conta da pandemia, isso se alterou. Então, a gente teve a repatriação de muitos brasileiros que estavam morando no exterior. Então, nós tivemos muitos casos de brasileiros indo para o exterior. Às vezes, nem eram da mesma nacionalidade, a família nem era de nacionalidade diversa, mas, então, os brasileiros saíram. Por exemplo, tem vários casos de brasileiras que saem, foram morar nos Estados Unidos ou em Portugal, a maioria dos casos, tá? Também, outro lugar muito comum é a Suíça, tá? E, então, deixou para trás um dos genitores. E aí foi, se eu for morar em Portugal, a criança vai ter melhores condições, um futuro melhor, etc. Então, vou levar para que ela possa usufruir disso. Só que não combinou direito o genitor que ficou. E aí isso acaba levando um caso de subtração internacional de criança. Tá? Então, esse é um caso que eu coloquei, então. E antes, mais, não é, na década passada, o que a gente observava era muito casos de mulheres brasileiras que, enfim, iludidas dentro de uma ideia de que morar, se apaixonar por um estrangeiro era uma saída econômica e social mais vantajosa, que morar somente uma relação com um homem de outra nacionalidade fora seria benéfico, e acaba que esse sonho encantado não se concretiza. Pelo contrário, muitas vezes essas mulheres são inclusive vítimas de violência doméstica no exterior e acabam retornando, e aí por isso que eu falo, há uma vulnerabilidade de gênero nesse sentido, porque não tem ali vínculos de amizade, de familiares, e às vezes até a própria situação migratória não é uma situação irregular que possa possibilitá-las a exercer algum ofício. E isso, claro, acaba levando com que elas retornem para o Brasil. Então, esses são os casos que o Brasil, então, é demandado a devolver as crianças. Então, a gente consegue compreender bem como que funciona essa lógica. Então, o caso de cooperação jurídica baseada na Convenção da Haia, a gente tem a retirada da criança do seu ambiente de residência habitual por um dos genitores, via de regra, tá? Ou, no caso do direito de visitação, que a gente viu, de visita. E aí, então, o que ela busca? O que a Convenção busca? Qual é o objetivo? É o retorno imediato. Aí, mas se eles não discutiram guarda, se eles não discutiram a guarda, que também é muitos dos casos o que acontece, que a gente observa que acontece, então,
a gente tem casos em que já há o divórcio, tá? E uma guarda definida, né, judicialmente, ou não, ou conforme a autoridade local, e aí, então esse genitor leva e viola essa decisão anterior, ou quando não tem decisão, esses genitores compartilhavam muitas vezes a guarda conjuntamente. Então, a ideia de que configuraria ali, pelo menos na teoria, uma família, ou seja, eles tinham uma conjectura familiar em que ambos conviviam com essas crianças, com essa criança. E aí, então, um desses genitores se retira e vai para outra localidade. Tá? Então, o que a convenção quer? Ela quer o retorno da criança ao local da sua residência habitual. Para quê? Bom, não vai dar mais para viver como família lá, já brigaram, não tem mais condição. Mas que essa autoridade judiciária ou administrativa que seja competente para julgar a guarda. Então vejam, por isso que ela não entra no mérito da guarda. O que ela faz é fazer o retorno dessa criança para que no local da residência habitual haja a jurisdição, se for uma decisão judicial, isso vai depender do sistema legal do país. Então, essa autoridade possa decidir, olha, então a gente vou decidir que tem que ficar com o pai, com visita para a mãe, ou vice-versa, ou uma guarda mesmo compartilhada. Tá? Esses são os grandes, eu vou dizer que essa talvez seja o caso de maior problema, quando não tem uma decisão sobre guarda, e aí todo o risco relativamente a subtração de conseguir sentar e discutir essas questões ou conseguir se submeter a uma jurisdição com a mesma igualdade. Aí que mora o problema das mulheres brasileiras envolvidas nesses casos. E o que é residência habitual, não é? E para quem se aplica a residência habitual, então, como eu falei, é o local onde a criança tem residência, por óbvio, não é? Então, onde ela vai para a escola, onde ela tem convívio familiar, de amizade, etc. Só que a convenção vai dizer assim, olha, para âmbito de aplicação, nós vamos considerar a criança até a idade dos 16 anos. Como assim? Então, para a convenção, como assim? Então, para a convenção, primeiro que ela não adota aquela distinção que nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º, entre criança e adolescente. Não, a convenção todos são crianças. Então, a gente vai falar num balaio comum de criança. Então, criança é de 0 a 16 anos de idade. Então, ela não trata distintamente. Embora, sob a ótica brasileira, a gente vai ver que isso apareça. E ela considera que depois dos 16 anos, esse sujeito tem plena autonomia e condições de decidir onde ele quer morar. Então, não vai mais ninguém obrigá-lo, digamos assim, a retornar ou a ficar. Então, ele que vai decidir. Então, a convenção vai dizer assim, olha, aí é problema de vocês com uma pessoa que já tem uma maturidade e deve ser respeitada essa maturidade de decidir onde ela quer, onde essa pessoa quer viver. Então, não vai ser problema da convenção. A convenção vai até os 16 anos. Mesmo que no curso do procedimento venha a criança a fazer 16 anos, tá, pessoal? Então, por exemplo, mas quando subtraiu, tem um caso que a gente vai ver, quando subtraiu tinha 10 anos. Demorou 6 anos, não deveria, mas demorou, então deixou de aplicar a convenção. E para o bebê se aplica, tem um caso super interessante que foi submetido à Suprema Corte dos Estados Unidos, caso resolvido nos Estados Unidos, e envolvia o questionamento do conceito de residência habitual para um bebê de colo. Se, no caso, a mãe que leva o bebê de colo, né, cuja referência maior é a própria mãe, não é, talvez, entre aspas, né, o lugar da residência habitual seja o colo da mãe, se isso violaria, se isso seria uma retirada
ilícita do local da residência habitual quando ele vai com a mãe para outro país. E a decisão, no caso estadunidense, foi considerar também violação da Convenção da Haia, aplicando-se para bebê de colo a convenção. Então, aqui, como eu disse, não é? Essas boas práticas, elas são difundidas, depois eu posso mostrar para vocês, existe um site da Convenção da Haia, um relatório em que há, não é, um trabalho bem profícuo relativamente às boas práticas e uma divulgação da jurisprudência no mundo a respeito de como ela tem sido aplicada. É vinculativo? Não, não é vinculativo. Cada país vai interpretar do seu modo a convenção. Então, embora ela seja internacional, né, que é hoje o grande problema do direito internacional, como o André Carvalho Ramos fala, é a internalização do direito internacional, né? Olhar sobre o ponto de vista do direito interno, esse direito internacional. A gente não consegue fugir muito disso, porque são as cortes brasileiras que acabam, a gente não tem uma autoridade internacional para a aplicação da Convenção da Haia. São os próprios estados que vão aplicar internamente essa convenção. Aí eu já vou entrar um pouquinho com como que funciona a convenção. Tá? Então, são os estados que aplicam a convenção, como eu coloquei. Cada estado elege uma autoridade central. Tá? Em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, existem autoridades vinculadas aos estados, mas ainda assim tem uma federal, ou seja, uma autoridade federal que vai aqui tentar coordenar a atuação das autoridades dos estados, que, como você sabe, não é, cada estado tem uma parcela de autonomia muito grande. Bom, muito bem. Então, cada estado vai eleger a sua autoridade central. E essa autoridade central, aí que está talvez o grande pulo do gato da convenção, é que vai providenciar, não é, medidas para assegurar o retorno da criança. Então, o que a convenção busca? A convenção busca o retorno imediato da criança. O que é um retorno imediato? Ali, segundo, não é, os experts da convenção, seria um retorno de até, a própria convenção vai falar disso, né, de até 60 dias. No máximo 60 dias fazer retornar a criança. Claro que isso é difícil na prática de acontecer, porque principalmente se a gente precisar de uma decisão judicial nesse sentido. Vocês conhecem algum processo que do início ao fim demorou 60 dias com trânsito em julgado? Difícil, não é? Então também, pelo menos para o Brasil, a convenção vai dizer como que é o procedimento. Isso é o grande lance da convenção. A convenção diz, olha, o Estado tem que fazer retornar, o Estado tem que eleger uma autoridade central. Então, no primeiro momento, essa autoridade central, cada estado tem a sua autoridade central, e elas vão se comunicar de forma mais célere. Então, pensem, tirem para fora toda aquela comunicação internacional de carta rogatória. Então, a gente põe ou homologação de sentença estrangeira. A gente vai ter até casos que pode acontecer uma efetividade por homologação de sentença, mas a partir do ponto de vista do auxílio direto. Então, a convenção, ela dentro daquele mecanismo do novo Código Civil, que sistematizou, não é, pessoal, de forma muito clara, a cooperação internacional em carta rogatória, homologação de sentença estrangeira e auxílio direto, ela se integra dentro dessa última linha, né, da auxílio direto. Então, ela vai eleger, cada estado vai eleger a autoridade central. Isso está lá no artigo 10º e artigo 6º da convenção. Aliás, a convenção, como eu coloquei aqui, logo no início, não é? Ela foi aqui, ó. Aqui não. Aqui, ela foi internalizada pelo Brasil como um tratado. Então, se vocês forem lá no Planalto, jogarem esse número, olha, se vocês botarem a Convenção da Haia, esse número, vocês vão ter acesso ao decreto do presidente da República, acho que isso vocês já têm, não é bem consolidado, como que o tratado é internalizado, e também a redação de toda a convenção em português.
Tá? E assim cada país também fez, não é, a internalização da convenção. E ali, quando ele faz essa internalização, ele tem que indicar uma autoridade central, que vai fazer a comunicação entre as autoridades centrais para efetivar os mecanismos de retorno da Convenção da Haia. Então, no primeiro momento, o Brasil o fez, quem era a autoridade central era a Secretaria Especial de Direitos Humanos, vinculada à Presidência da República. Tá? Aí, posteriormente, no governo Temer, se não me engano, foi alterado para o DRCI. Então, foi criado um departamento de recuperação e cooperação jurídica internacional. Recuperação de ativos, esse era um principal. Ali se estava estruturando um órgão mais eficaz, não é, pessoal, relativamente à busca de ativos, ou seja, de desvios de recursos que foram para o exterior. Então, a ideia de recuperar esses ativos, então tem aí um cunho nesse sentido, e também de cooperação internacional. E cresceu, não é, enormemente o âmbito de atuação nessa última área, que é da cooperação jurídica internacional. Então, hoje, quem é essa autoridade central é o DRCI, tá? O Departamento de Recuperação e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado ao Ministério, à Secretaria Nacional de Justiça, ao Ministério da Justiça. Tá? E cada país vai eleger a sua autoridade central. O que faz a autoridade central? Lá no artigo 10, ela deve buscar, não é, todas as medidas cabíveis para localizar as crianças, para verificar onde elas estão, para fazer comunicação com o genitor, que é responsável pelo ilícito, para buscar retornar a criança. Isso ela faz de forma administrativa. Então, normalmente, os pedidos já vêm, não é, com o endereço onde essa criança está. Se não vier, a autoridade central tem que dar esforço para descobrir, para tentar localizar onde essa criança está. Bom, ela está no estado de Goiás, ela frequenta, não é isso? Essas informações vão vir com o genitor. Então, a autoridade central tem essa função, de fazer retornar. E também é ela quem recebe os casos em que houve a subtração, não é, em relação à saída indevida da criança do Brasil. Então, ela tem duas funções, a autoridade central, não é? Tanto para casos ativos, quanto para casos passivos. O que ela faz nos casos ativos? Vamos supor que exista um genitor no Brasil que foi aqui deixado para trás, o left behind ou o que ficou, tá? O subtraído. Então, ele vai se direcionar à autoridade central brasileira, ao DRCI, tá bem? E vai dizer, olha, o que aconteceu é que as crianças, meus filhos, ou quem eu detinha a guarda, né, foram devidamente levados para tal país, por fulano de tal, blá, ou foram levados e não querem, e não está retornando. Isso tem violado o meu direito de guarda, assim, assado. Então, o que faz a autoridade central brasileira nessa hipótese? Bom, qual é o país? Portugal? Ok. Então, a gente tem aqui já o fluxo, isso é feito de forma, né? Isso que é a grande questão das convenções da Haia, não é? De forma quase que imediata, não é? E manda o documento. Hoje tem também os formulários que facilitam bastante, principalmente quando o idioma não é o mesmo, né, pessoal? Porque o formulário já está traduzido para vários, nome, né? Tudo está ali em várias línguas. E aí manda para a autoridade central do país em que a criança se localiza. E essa autoridade central, então, é responsável por fazer cumprir a convenção. E, de outro lado, também, a autoridade central, o DRCI, vai receber pedidos de crianças que estão no Brasil, ou seja, que vieram para o Brasil de forma ilícita, segundo o genitor que está reclamando, e aí a gente vai ver que existe um julgamentozinho assim, de mérito que a autoridade central vai fazer, porque existem exceções ao retorno. Então, vai encaminhar esse pedido para a autoridade central brasileira. Aí, o que vai fazer a autoridade central brasileira? Bom, no primeiro momento, ela abre um procedimento administrativo, porque ela é como se fosse ali, ela abrir, não é,
uma atuação, não é? Que a gente dá o nome de procedimento administrativo para fazer retornar a criança. Então, manda uma notificação para esse genitor. Então, depois que ela localizou, etc., ó, eu já sei que esse genitor está em tal lugar com a criança. Então, manda uma notificação e diz assim, olha, você tem 15 dias para se defender relativamente ao pedido que está sendo feito de retorno, de cumprimento da Convenção da Haia para retorno da criança fulana de tal, blá, 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 blá. Bom, o genitor recebe essa comunicação. O que ele pode fazer? Ele pode se defender administrativamente, então é aberto um prazo, e a gente já vai falar das exceções do retorno, então ele vai dizer, por exemplo, que aquele genitor que foi deixado para trás nunca exerceu a guarda, ou que ele colocava a criança num risco intolerável, segundo a própria convenção, vai falar em risco intolerável, e aí vai descrever o que seria esse risco intolerável, ou que ele demorou muito para pedir o retorno e a criança agora já está integrada no seu novo meio, então pode fazer uma defesa. Às vezes não faz, às vezes pensar, não vou me preocupar com isso, não é? E o que a autoridade pode fazer? Já que ela tentou administrativamente e não deu certo. Bom, ela não pode, ela é uma autoridade administrativa, um departamento dentro lá do Ministério da Justiça, ela não pode ir lá e buscar uma criança e devolver. Né? Para fazer isso, ela precisa de uma ação judicial. Pelo menos assim que se faz no Brasil. Então, para que a gente possa retirar uma criança de onde ela está, a gente precisa de uma ordem judicial para isso. Nenhuma ordem administrativa pode agir nesse sentido, ainda mais, como eu falei, que no Brasil isso não é crime. É uma conduta ilícita civil. Bom, mas como que ela vai, então, articular essa ação judicial? A Autoridade Central, o DRCI, é um órgão da União. Tá? Ele não tem, não é, personalidade jurídica para estar em juízo. Primeiro que não tem sequer personalidade jurídica, é um órgão. E segundo, também não tem legitimidade para estar em juízo. Então, ele precisa que um braço da União vá à Justiça Federal para requerer, entre com uma ação judicial para requerer o retorno dessa criança. Quem vai fazer isso? Aí sim que entra a Advocacia Geral da União. Então é a Advocacia Geral da União, tá? Eu vi aqui que tem uma... Agora que eu vi o chat aqui, pessoal, é só de qual tribunal? E agora eu elegi aqui da Gabriela e depois aqui da Ana Clara. Boa tarde, gostaria de saber se dentro do processo administrativo cabe alegação de alienação parental. Cabe sim, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, vamos só terminar aqui, Ana, o procedimento. A AGU, então, vai representar a União para o cumprimento da Convenção da Haia. Então, ela ingressa com uma ação judicial. Qual ação judicial? Bom, se eu quero aprender e levar uma criança, a ação que a nosso Código de Processo Civil dá para isso chama-se busca e apreensão. O nome não é dos melhores, mas a ideia é aprender e levar a criança, não é? Que se utiliza para esse fim. Então, a AGU ingressa com a ação. Onde que a AGU atua? Na Justiça Federal. Então, a AGU ingressa com uma ação na Justiça Federal. Talvez eu esteja respondendo também a pergunta da Maria Gabriela, não sei. E aí, entra com uma ação na Justiça Federal de primeira instância, que é auxílio direto. Então, vejam que até agora o genitor nem ingressou com a ação. O genitor pode ingressar com legitimidade concorrente com a AGU, pode, ou ele pode também ingressar por ele mesmo na justiça, mas isso seria bastante dispendicioso. Por quê? Porque ele teria que contratar um advogado, ele teria que ir em um outro país, às vezes ele não fala aquela língua, ele teria que contratar um advogado, isso seria custoso. Vejam, existe todo um mecanismo para possibilitar isso. Até tem um caso, depois vocês procurem na internet,
um caso de uma brasileira que está disputando uma criança no Líbano e ela teve que fazer isso. Por quê? Porque o Líbano não é parte da convenção. Então, o pai levou as crianças para o Líbano, ela ficou para trás, o que ela pode fazer? Ah, vai na autoridade central, a autoridade central diz assim, olha, mas o Líbano não é parte da convenção, não tem como eu fazer essa ponte. Acabou. Vejam a importância da convenção. O que ela vai fazer? Ela contratou um advogado para o advogado entrar com uma ação no Líbano para que a autoridade judiciária do Líbano possa requerer, determinar judicialmente o retorno, né, que essas crianças fiquem com ela. Vejam tudo que a convenção poderia ajudar caso o Líbano fosse parte. Muitos dos países de tradição islâmica não são parte, vocês sabem muito bem por quê, porque existe uma noção de que a criança é propriedade ou não é, deve ficar com o pai então que administra o lar, então não há essa desigualdade no seio da família, então não vai ter como fazer com que o próprio Estado admita, né, uma cooperação nesse sentido. Bom, mas voltando aqui, a AGU ingressa com ação na Justiça Federal, isso se discutiu bastante, tá? Tem até uma tese, um professor Teófilo, sobre essa competência da Justiça Federal, Teófilo Miguel, do Rio de Janeiro. Tá? Então, entra na Justiça Federal, porque é onde atua a AGU, e porque também, tanto no artigo 109, inciso 1, a União estar em juízo, quanto 109, inciso 3º, baseado num tratado internacional. Então, entra com a ação na Justiça Federal de primeira instância, com intervenção do Ministério Público, já que envolve aqui interesse de criança, interesse de menor, como usualmente se fala nesse vocábulo jurídico. Tá? Então, entra com a ação. E aí, o que acontece? Muitas vezes a AGU pede a liminar para que seja determinado o retorno imediato. Às vezes o juiz confere a liminar, mais raro, né? Normalmente se abre o contraditório. Abre-se o contraditório. Às vezes pode ter designação de audiência de conciliação. Esse é o mais indicado. Aí depois de toda a produção probatória, que eu já vou falar, houve a criança ou não houve a criança? Esse é um grande celeuma no procedimento. E aí traz a questão da clara. Por quê? Se houve a criança, pode ser um caso de alienação parental. O que é alienação parental? De certa forma, o genitor, o subtrator, o que subtraiu, não é? Ele pode ter utilizado de mecanismos de alienação parental, não é? E contaminado essa criança no sentido contra o outro genitor. Então, será que é bom ouvir ou não é bom ouvir essa criança? E a maturidade que vai denotar que ela teria para ser escutada. Uma prova pericial psicológica terminada, então são todos procedimentos que são em abertos. Eu participei, quando estava em Brasília, de uma comissão interinstitucional que a gente sentou para fazer a regulamentação dessa convenção da Haia, todo como deveria ser o procedimento. E optou-se, na época, pela oitiva, né, oitiva determinada, obrigatória pelo juiz, quando a criança tivesse mais de 12 anos, conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e facultativa, ou seja, o juiz que deveria determinar entre 8 ou 7 e os 12 anos. Menos disso já é mais complicado, por conta dessas questões que a Ana Clara colocou. Poderia ser alegado? Poderia. Então, pode o juiz identificar, pode ser que ele identifique, pode ser que não. É também aconselhado uma perícia psicológica, às vezes outra parte requer, às vezes o juiz defere. Tem até um caso na jurisprudência que o STJ anulou a decisão de retorno porque não tinha sido feita uma perícia psicológica na criança. Tudo, pessoal, tudo em aberto. Não existe uma regulamentação legal em portaria sobre a aplicação da convenção. Então, são as práticas que vão determinar. Quando foi assentada a competência da Justiça Federal, o CNJ
ele, de forma muito rápida, tentou, digamos assim, especializar varas para que esse procedimento fosse mais célere e também, como que eu vou dizer, treinar não é a palavra certa, mas capacitar os magistrados para esse fim, tá? Para que eles também tivessem uma leitura da convenção em conformidade com o objetivo dela de cooperação internacional, de celeridade, etc. O que eu também, claro, eu trabalho na outra parte, né, pessoal? A minha visão, normalmente, é uma visão de mais resistência. Embora ache que a convenção traz muito mais benefício do que prejuízo. Isso também pode acabar acontecendo decisões muito assodadas. No afã de retornar rapidamente, aconteceu já casos de brasileiras que foram determinado o retorno da criança, a mãe foi junto e a mãe foi presa no local de retorno. Então, isso também são pontos que precisam ficar bem claros, né? Em que medida a gente vai aceitar essa ideia de celeridade e, por outro lado, também a ideia de melhor interesse. Tem um caso do ministro Herman Benjamin, que está no nosso material. Aliás, depois eu posso disponibilizar, se a professora Tatiana quiser, o professor Thiago também, um material para vocês, tá? Sem problema nenhum. Bom, então, pessoal, se faz essa ação judicial. E aí, uma das questões que a gente coloca bem claro que a gente não está disputando do guarda é porque a defesa que tem que ser feita é uma defesa com base na convenção. Então, não adianta defender a criança dizendo assim, ah, mas ela está melhor adaptada agora aqui, ou a criança está muito feliz, está bem, etc. Não dá, pessoal. Então, a própria convenção vai determinar os mecanismos de exceção ao retorno. Quais artigos que tratam disso? O artigo 12 e o artigo 13 da Convenção da Haia. Então, não vai ser determinado o retorno quando? Tá? Se ela tiver ocorrido mais de um ano entre a data da transferência e a retenção indevida, né? Ou seja, o pai ou a mãe que foi deixado para trás demorou um ano para fazer a notificação na autoridade central, e aí o processo só inicia, então, um ano depois, e se demonstrar que a criança está integrada nesse novo meio. Então, veja, só é um caso, só seria, não é, um caso de defesa, caso, não é, nas hipóteses em que o genitor demorou um ano para fazer a reclamação, né, oficial. Pode ser que ele tenha lá mandado e-mail, quando é que retorna, quero que retorne, etc. Mas isso não aconteceu. Então, se isso acontecer, não é, a reclamação oficial depois de decorrido um ano, a outra parte pode demonstrar que a criança já está adaptada no seu novo meio. Muitas vezes, essa defesa também aparece quando a parte faz a reclamação em menos de um ano, mas a criança já está há mais de um ano no país. Então, vejam que não há uma decisão aí por uma demora das autoridades administrativas e judiciais, não há uma decisão. E aí a parte acaba fazendo essa defesa. Eu mesmo, quando atuo, acabo fazendo essa defesa, embora, tecnicamente, já disse, não seria considerado uma exceção para o retorno da criança. E talvez, aqui o mais importante é o artigo 13, tá? Que estabelece as hipóteses em que a criança não deve retornar. E quem decide vai ser a autoridade judiciária, que vai ser demandada, e também a autoridade judicial, quando for o caso. Quando que a criança não deve retornar? Quando a outra parte, vejam, a presunção é do subtrator, não é? De quem subtraiu, demonstrar, tá, que a pessoa não exercia efetivamente a guarda, tá? Ou seja, não estava nem aí
para essa criança, não visitava, tinha o direito de visitação, mas não visitava, não demonstrava, podia ter um papel de direito de guarda, mas não demonstrava efetivamente. E a linha B, é mais importante, existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável. Vejam que aqui nós temos vários conceitos abertos. O que é um risco grave? O que é perigo de ordem física ou psíquica? E o que é situação intolerável? Então, isso só a prática pode demonstrar. Então, é o caso concreto que vai demonstrar isso. O que se encaixa nessa hipótese, para a maioria dos casos, diz respeito à violência doméstica. Mas aqui, vejam que ele não traz exatamente o termo violência doméstica. Então, mas é a violência doméstica, tanto contra a criança quanto a mãe, é um caso de risco intolerável. Aliás, se discutiu, não é, a respeito da violência doméstica contra a mulher e não contra a criança. Se isso seria porque a linha diz que a criança ficar sujeita a uma situação ou um perigo intolerável. Mas vamos supor, não é, que a mulher que tenha saído, o cara que foi deixado, o homem que foi deixado para trás, e ela era vítima de violência doméstica. Então ela vai alegar violência doméstica. Mas a criança, ele batia na criança? Não batia na criança, batia na mãe. Mas esse ambiente, hoje, pelo menos, tem sido assim considerado no Brasil de forma, digamos assim, mais pacífica. Nos outros países, alguns países têm dito, não, mas nesse caso não é exatamente uma situação intolerável, mas a maioria dos países entendem que esse ambiente de violência doméstica é um ambiente também sofrido pela criança. Então, ela também fica numa situação de violência, pelo menos psíquica. Então, é um fator de não retorno da criança, tá? Então, aqui, nesse artigo 13, é que vai ser demonstrada as exceções para o retorno. Então, não adianta, depois o ministro Herman coloca, não adianta qualquer alegação, mas a criança é brasileira e está no Brasil e está muito feliz. Não é um fator relevante, vejam, não tem nada a ver com a nacionalidade. Mas aqui teria um futuro melhor, ou em outro lugar ela teria um futuro melhor, também não é um argumento que se encaixa na defesa da Convenção da Haia. Então, são pontos específicos. Aliás, quando a gente fez o primeiro contato, já faz muito tempo, com a Defensoria Pública da União, na época, a Secretaria Especial de Políticas, a Secretaria Especial da Presidência da República, que era a autoridade central, eles diziam, bom, ainda bem, porque às vezes a pessoa contrata um advogado e o advogado vai fazer uma alegação no processo igual ao que era, a gente, na verdade, uma convenção da Haia para que também a autoridade central brasileira possa decidir melhor e também a autoridade judiciária brasileira. Então, um contraditório bem feito possibilita uma decisão, não é, mais, digamos assim, mais tranquila para o órgão julgador. Eu estou falando da defensoria, pessoal, como eu coloquei anteriormente, quem é que entra com a ação? A AGU. Tá? E aí, o que acontece? A pessoa recebe uma citação, tá? No processo de busca e apreensão, ou ela contrata um advogado para se defender, ou ela vai para a Defensoria Pública da União. Então, é aí que entra o trabalho da Defensoria Pública da União, como defesa das pessoas acusadas de subtração internacional. Tem casos que a própria parte, como eu falei, aquele caso do México, ele contratou diretamente a defensoria para a defensoria atuar em favor dele. Pode ser que a genitora também contagie a defensoria e aí a gente tenha casos, não é, de ambos os lados. Mas vai ser a AGU que vai entrar com a ação de busca e apreensão. E em nome de quem? Em nome da União. Também é um caso que para o leigo, é super esclarecedor, assim.
como assim? Principalmente quando as brasileiras vêm para o Brasil e são acusadas de subtração internacional. O governo brasileiro está contra mim, o governo brasileiro está ingressando com uma ação, tirar o meu filho de mim, é isso mesmo. Então as pessoas levam um determinado choque, digamos assim, mas o que tecnicamente nós podemos dizer é que o governo brasileiro, ou a União, melhor dizendo, entra com ação para fazer cumprir um tratado internacional do qual ela se comprometeu. Tá? E aí aqui no 13 também a gente tem a possibilidade do juiz verificar que a criança se opõe ao retorno desde que tenha idade e maturidade suficiente para tanto. Aí é um problema. O que é idade e maturidade suficiente para tanto? E entra a pergunta da Ana Clara. E a alienação parental? Pode acontecer. Então, o juiz que vai ter, né, ou a autoridade administrativa, veja, a autoridade judicial ou administrativa, que vai ter que avaliar o que é a maturidade e o que é, e filtrar as hipóteses de alienação parental que podem aparecer. Na jurisprudência brasileira, né, tem sido proposto que a partir dos 12 anos a criança tenha uma opinião, seja chamada para ouvir. Por que os 12 anos? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que todas as hipóteses relacionadas ao adolescente, por exemplo, a adoção, ela não pode se efetivar sem o seu consentimento. Então, é um consentimento juridicamente relevante. Então, a gente pode trazer essa interpretação também aqui para o artigo 13, nesse sentido, mas é tudo uma interpretação, uma forma de dialogar as duas leis. A convenção não é clara nesse sentido, muitos países não é açoitiva. Por quê? Porque depende da autoridade a levar a cabo esse procedimento. Aí que eu trouxe algumas, agora já me encaminhando para o final, eu trago então uma discussão da jurisprudência em decisões do STJ. Aí qual é o perigo das decisões do STJ? Como eu disse, quem vai decidir com seus juízes de primeira instância, um recurso de apelação para os tribunais regionais federais, tá? Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região. E aí, dessa decisão dos TRFs, é que acabam as partes fazendo recurso especial para o STJ. E aí, claro, quando esse caso chega no STJ, veja um caminho que ele já percorreu. Então, a decisão do STJ, embora seja uma decisão uniformizadora, que se pretende com uma corte superior, ela tem esse viés, não é? Já que ela demora muito para ser feita. Então, tem essa peculiaridade que precisa ser levada em conta. E, além disso, aqueles termos como grave risco, em alguns casos, o próprio STJ, vocês sabem muito bem, não é? Não sei se já tiveram processo civil, no recurso especial é vedada a análise de casos fáticos, a súmula 7. Até teve uma brincadeira agora do hacker, que ele não, como é que ele conseguiu driblar a súmula 7? Porque muitos recursos especiais ficam, né, sobrestados na súmula 7, ou seja, rediscussão de matéria fática. E o STJ, muitas das vezes, em casos de subtração internacional de criança, diz assim, estão discutindo o risco grave. O risco grave depende do caso concreto, depende de prova, eu não posso analisar a prova. Então, em muitos casos, o STJ tem agido dessa forma. Tá? Então, esse é um caso em que houve, né? E aí ele vai falar das exceções, ficar sujeito, concluir o restar aprovado o acórdão recorrido. Tudo isso tomando em consideração o interesse maior da criança. Cuidado nessa via do desenvolvimento do conjunto de fatos e provas, eu não vou decidir. Então, ou seja, o que o STJ faz muitas vezes é analisar o caso concreto, se não tem nada que digamos assim, seja estarrecedor, ele analisa, acaba até analisando o método, mas utiliza a súmula 7 no sentido de não admitir o recurso. Tá? Aqui tem uma outra jurisprudência também. Não apareceu? Tá aqui.
Tá, aqui que eu achei muito interessante, porque fala sobre aquele ponto que eu coloquei lá no início da questão da legitimidade da competência da Justiça Federal. Então, ele coloca assim, ó, há de se frisar que na forma da Constituição e visando ao cumprimento de obrigações internacionais assumida pelo Brasil, a União atua como legitimada ordinária, ou seja, em nome próprio e na defesa de interesse próprio. Ou seja, o que isso quer dizer? Ela está defendendo o interesse do Brasil em cumprir a convenção. A sua legitimação em demanda de busca e apreensão e restituição de menores não decorre de interesse privado dos genitores das crianças, e sim de interesse público consistente no cumprimento de obrigações assumidas em convenção internacional. Dessa forma, a legitimidade ativa de causa da União decorre de regras atinentes apresentadas em estrutura a Secretaria Especial de Direitos Humanos, vinculada à Presidência da República, mas isso aqui é antes, não é, de ser o DRCI, hoje é o DRCI. Tá? Então, vejam que nesse caso concreto, ele vai falar também a respeito da legitimidade da União que foi aqui arguída. Então, no caso exame, considerando o disposto do artigo 13, ó, sempre a defesa no artigo 13. As peculiaridades excepcionais decorrentes do caso, não há que se acolher à conclusão de que as crianças devem retornar de imediato aos países de residência habitual. Então, vejam, neste caso, ele adentrou o mérito e fez uma revalorização da prova, que seria, assim, o mais indicado efetivamente. E aí nós temos também aqui uma outra jurisprudência, não está carregando? Agora foi, tá? Da oitiva da criança e da perícia psicológica. Nesse caso aqui, o STJ era um caso de retorno, tá? E a parte ingressou com RESP e conseguiu que o STJ anulasse a decisão de origem, tá? Foi determinada o retorno imediato e decidiu que o STJ anulasse para que fosse feita a situação excepcionalíssima em que deve ser garantida a aplicação do princípio constitucional do melhor interesse da criança. Tá? E na Convenção Universal de Direitos da Criança, como eu falei, tá? E aí ele determina que seja feita a perícia psicológica na criança. Então, determinação de oitiva e perícia psicológica de menor objeto de busca e apreensão ajuizado com base na Convenção de Haia. Um pedido de oitiva e perícia psicológica deferido, considerando a prevalência absoluta do interesse do superior interesse da criança. Então, esse é uma carta na manga, digamos assim, de defesa, que pode ser também trabalhado em conjunto com a ideia de direitos humanos, com a ideia lá da Constituição do melhor interesse das crianças. E, por fim, pessoal, eu trouxe uma jurisprudência que eu achei sensacional, tá? Ela vai... Depois, acho que vocês merecem até, talvez, trabalhar essa jurisprudência ou lerem essa jurisprudência, no sentido, já que ele vai fazer toda uma dilação sobre o que é a Convenção da Haia, qual é o fundamento, o que ela objetiva e como tentar conciliar com esse princípio do melhor interesse da criança. Então, ele começa, vejam, falando que se trata da restituição de duas menores, nascidas em 2003 e 2005, na Suécia, que viajaram para o Brasil com a genitora para as festividades de final de ano em 2011 e nunca mais retornaram. Então, em 2011, uma tinha 6 anos, outra tinha 8 anos, né? Tá? Dependendo do dia quando faz aniversário aqui, né? Mas mais ou menos essa idade. Tá? E aí ele vai falar aqui da convenção, né? Vai falar do decreto, é um instrumento para reger a demanda. Tá? E um dos objetivos desse instrumento é estabelecer procedimentos que garantam o retorno imediato da criança ao local da sua residência habitual. Ele continua, o artigo 12 prevê imediata devolução quando tiver decorrido menos de 1 ano e dia entre a data da transferência ou retenção indevida. Aí está com efeito o núcleo central do pacto, que é a devolução célere do menor ilicitamente subtraído. Acho que ele buscou bem o objetivo. E aí ele vai além, diz, ó, não foi o que aconteceu no processo. E, aliás, o Brasil sofre críticas em razão, depois eu até vou falar do caso do Sean Goldman, em razão disso.
a ordem concedida somente em sentença 2 anos após os fatos teve a sua eficácia suspensa no tribunal. Então, vejam, teve uma sentença, vejam que ele não diz que o genitor demorou mais de 1 ano para requerer a devolução da criança, mas ele diz que o processo judicial demorou 2 anos. Mas, além da sentença definitiva ter demorado todo esse procedimento 2 anos, o que aconteceu é que a parte entrou com uma apelação e pediu efeito suspensivo e o tribunal deu efeito suspensivo. E aí não houve acordo, tá? E aí, então, teve uma decisão do tribunal que não definiu, não é? Que indeferiu o pleito, ou seja, não concedeu o retorno, tá? Reformou uma sentença. E aí, então, já se passaram 7 anos após o ilícito, quando os autos chegam para julgamento no STJ. E aí ele vai falar do artigo 13b, que é o principal, que como eu falei, da defesa. Tá? Então, que é aquele risco grave, não é, de ordem física ou psíquica, situação intolerável. E aí ele vai dizer, olha, isso tem que ser demonstrado pelo genitor infrator. Ou seja, não pode ser alegações genéricas com base no ufanismo nacionalista, clichê ou preconceito, nada disso, tá? E ele também vai falar, que é o que eu quis demonstrar para vocês, que é uma presunção relativa de que o retorno imediato é o que representa o melhor interesse da criança no caso. Isso seria, para a Convenção da Haia, o melhor interesse. E ele vai dizer, olha, além do menor, da criança envolvida, o que a Convenção busca é a paz internacional nas relações de família e a jurisdição natural do estado da residência habitual, ou seja, é nesse estado que devem ser discutidas questões da guarda. Tá? E aí ele vai trazer, vejam que interessante, aí ele vai trazer a ligação, ou o diálogo, melhor dizendo, da Convenção da Haia com o melhor interesse da Convenção Internacional da Criança e da Constituição Federal. Então ele vai dizer, olha, na Convenção da Haia há uma referência dos melhores interesses do melhor interesse da criança. E aí ele vai dizer, ó, e aí nesse caso eu preciso conjugar esse melhor interesse com o objetivo da convenção que não foi considerado no caso concreto e como o judiciário demorou para julgar esse caso. Então, ele vai dizer, no Brasil ou em qualquer outro lugar, a insensibilidade para tais aspectos relevantes deságua comumente no enfraquecimento da força obrigatória do pacto. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu preciso retornar imediatamente, mas eu preciso também ver o melhor interesse da criança no caso concreto, tá? Eu não quero me apegar muito. Ele vai dizer, ó, tem uma menor, essa que nasceu em 2005, que já fez 16 anos. Para essa eu não posso determinar o retorno imediato. Então essa eu já tenho que tirar. Será que seria do melhor interesse da criança, da outra menor? Desculpem, a que nasceu em 2003, tá? Já tem 16 anos. A que nasceu em 2005, não é? Então teria 14 anos, mais ou menos. Seria do melhor interesse dessa criança o não retorno, se afastando da irmã? E aí ele traz todo esse novo aspecto. Olha, eu entendo que deveria ter sido retornado imediatamente, não foi por vários problemas, mas agora eu estou julgando um caso concreto em que uma dessas menores já tem 16 anos, não vai poder ter determinado o seu retorno, e a outra poderia determinar o retorno, mas não é toda a situação concreta desaconselha nesse sentido. Então, dentro daquele artigo 13, ele trouxe toda a consideração a respeito do melhor interesse, etc. Bom, então com isso eu encerro. Desculpe se me alonguei um pouquinho, queria trazer bastante informação e gostaria de abrir para os debates que a gente possa conversar sobre esse aspecto. Então. Professora Daniela, muito obrigado, foi ótimo, não se alongou de forma alguma, foi muito prazeroso e o tempo passou voando. Até assustei aqui quando eu vi que 1h20 mais ou menos que você está falando e
sem beber água quase, coitado. Temos uma pergunta aqui da Ana Carolina. Ana Clara, desculpa. Daniela, em caso de sequestro de bebês, como julgado nos Estados Unidos, a relevância do fato do bebê depender da mãe por causa do leite materno? Tem estudos que comprovam a importância do aleitamento exclusivo até os 6 meses. Isso deveria ser analisado? É excelente a tua pergunta. Acabou sendo analisado no caso e foi analisado contrariamente aos interesses da mãe. Isso é um aspecto que a gente observa muito na jurisprudência internacional, uma maior busca de efetividade, retorno, de dar uma satisfação imediata para o cumprimento da Convenção da Haia. E claro, aí eu sou uma das críticas nesse sentido, mas com certeza existe uma tendência, talvez até no mundo, para que isso seja feito o mais rápido possível. Agora, eu acho que deveria ter sido levado em consideração, com certeza, mas nos Estados Unidos não foi levado em consideração. Aliás, os Estados Unidos, junto com a Suécia, são os países que, pessoal, deixa eu tirar esse compartilhamento de tela, fica melhor? Se eu tirar o compartilhamento ou deixo? O que você acha? Tanto faz, Dani. Fica mais pesado, Tatiana, ou não? Na verdade, eu acho que não faz diferença. Não sei dizer. Eu nem sei tirar também agora. E aí, os Estados Unidos é um dos países que criminaliza essa conduta. Ou seja, se alguém levar uma criança indevidamente, essa pessoa pode ser presa lá. Tem um caso bem curioso, era um americano e uma italiana discutindo uma subtração. A italiana levou os 2 filhos para a Itália. E aí deixou com seus pais lá em Roma, nem era Roma, nem sei a cidade, tá? Mas deixou na Itália e estava discutindo o caso, se ia voltar ou não. Aí ela resolveu voltar para os Estados Unidos para conversar, ia fazer uma conciliação. E ela foi presa. Aí o que aconteceu? Ela teve que cumprir uma pena nos Estados Unidos, eu não me lembro qual era o estado. As crianças ficaram com os avós na Itália, e quer dizer, não resolveu o problema. Complicou mais ainda, né? Teve o caso também de uma brasileira que ela tinha uma criança, a criança tinha até, se vocês buscarem na jurisprudência, se eu não me engano, do TRF da 2ª região. Ela tinha diagnosticado um caso leve de autismo, mas isso não foi empecilho para que determinasse o retorno. A gente trabalhou nesse caso também, junto com o Ministério das Relações Exteriores. Quando ela chegou, eu não me lembro agora se era Suécia ou Noruega, tá? Porque ela chegou por um país, mas ela chegou nesse país e foi presa. E foi uma coisa bem trágica, porque ela ficou presa, o filho ficou com o pai, e ela presa tinha que cumprir 2 anos de prisão, em razão dessa conduta. E como que ela ia se estabelecer, como que ela ia lutar pela guarda da criança, foi bem dramático. E ainda sem pensoria, né, gente? Porque pensoria não é todo país que tem. Ela tinha direito a um advogado dativo criminal determinadas horas, e depois ela não tinha mais direito a advogado. Aí o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, que estava visitando ela, fazendo esse papel de intermediação, mas não tinha muito o que fazer, ela teve que cumprir pena. Professora, você citou o caso do Sean Goldman. Nesse caso, ele é emblemático por vários fatores, né, pelas circunstâncias afetivas, subjetivas que envolvem, mas principalmente para a gente do direito, as questões jurídicas. Me chama a atenção como que o Poder Judiciário do Rio, o Poder Estadual, tratou de agir rapidamente nesse caso. Você acha que teve alguma interferência política de bastidores nesse caso, ou isso é de praxe no Brasil, os poderes estaduais, mesmo em havendo a questão do sequestro, eles analisarem guarda, esse tipo de situação? Eu vou explicar, não sei se todo mundo já sabe o que é o caso do Xangô. Eles são jovens, né? Eles não... que pra gente parece faz tanto pouco tempo. Como algo tão normal. Ontem, né?
Um aluno me perguntou, porque isso foi em 2003, eu acho que ele veio em 2007, ela veio a morrer, se não me engano, a mãe por ali. Então, o que aconteceu, pessoal? O Sean, ele já tem mais de 20 anos, está nos Estados Unidos hoje. Tem até uma reportagem da Veja, não sei se você viu, Thiago, depois. Eu vi uma entrevista dele nos Estados Unidos, né, falando português, assim, um pouco de português, um pouco de inglês. É. E aí, o que aconteceu? Ele veio com a mãe, Bianchini, o nome da mãe. Bruna Bianchi, eu acho. Bruna Bianchi. Isso. Alguma coisa assim. Ele veio com a mãe era casada com um cidadão norte-americano. Compartilhei a notícia ali, ó. Ah, ótimo, tá ali da Veja, né? Ele quebra o silêncio, mas ele foi, assim, ali ele é bem crítico, né? Principalmente com a avó dele, com a mãe da Bruna, nessa entrevista. Então ele vem para o Brasil, pessoal, vou contar assim mais ou menos, depois ali, daí ele vai me corrigir todas as datas, né? Então ele vem para o Brasil com a mãe. E aí, a mãe decide não retornar. Então eles vivia ela, era casada com um norte-americano, e vem com ele para o Brasil e decide não retornar e quer o divórcio e quer a separação. E aí ela conhece uma outra pessoa que é de uma família super tradicional no Rio de Janeiro, Lins e Silva, se não me engano, que é um advogado, uma família assim, dessas assim, super conhecidas no Rio. E aí ela então tem esse relacionamento com esse novo relacionamento. Hã? Não falei nada. Então ela tem um relacionamento com esse, eu não me lembro o nome dele, mas uma família tradicional. E aí ele vai se casar com ele, ou em união estável, e vai ter uma outra filha. E aí uma tragédia acontece e ela vem a falecer no parto dessa outra menina. Ela já estava um tempo no Brasil, ela entra com uma ação de guarda na Justiça Estadual. Aliás, isso é uma coisa que eu não comentei. Qualquer ação, qualquer decisão da Justiça Estadual ou de qualquer decisão de guarda no país em que a criança está ilicitamente não deve ser considerada, tá? Mas ela entra com ação judicial de guarda na Justiça Estadual e estava regularizado e ele então reclama o retorno do Xian. Só que com o falecimento dela, as coisas acabam por um outro rumo, porque, digamos assim, a mãe não tá e a disputa deveria pender para o lado do pai, já que a mãe não é mais presente. Só que aí o pai ingressa com uma ação de paternidade socioafetiva na Justiça Estadual. E a avó com uma guarda também, essa avó materna, por isso que ele tem essa mágoa dessa avó materna. E aí o caso tem uma repercussão enorme. Apesar dele ter vindo com 4 anos, ele estava mais tempo, de 3 anos, se não me engano, ele estava 4 anos no Brasil, ele sai do Brasil com 7 anos, se não me engano. E aí o caso tem uma repercussão enorme. Em Copacabana e no Leblon se fazem passeatas com bandeira do Brasil, digamos assim, o Xan é brasileiro, coisas do gênero. A Hillary, professora, não sei se você lembra, a Hillary dá uma entrevista pedindo que ele voltasse para os Estados Unidos, que o Brasil respeitasse a convenção. Isso, a Lindsay, agora eu esqueci aquela secretária de Estado dos Estados Unidos, agora eu esqueci do governo. E aí ele enfim, isso ganha uma repercussão enorme, pessoal. E ele, para vocês terem ideia, o pai vem então se defender, é ingressado uma ação, uma ADPF no Supremo, quer dizer, totalmente infundada, para que não houvesse o retorno dele. O negócio ganhou uma repercussão enorme. E eu acho, Thiago, também que ganhou essa repercussão porque não estava, na época, bem definida essa questão da competência da Justiça Federal. Tá? Embora isso fosse uma questão clara, havia podia abrir essa discussão. Tá? E também, claro, que o fato de ser uma família muito conhecida, isso levou também a que essas influências aparecessem de certa forma. Chegar no STF, essa ação de ter essa discussão da paternidade socioafetiva, tudo isso aparece. E aí, só para vocês terem uma ideia, então,
a justiça acaba decidindo favoravelmente o retorno do Xian. E o pai dele, só para vocês lembrarem do caso, ele vem num avião fretado pela ABC, pelo NBC, tá? Uma dessas emissoras de televisão, com entrevistas exclusivas durante a passagem dele para o Brasil, então um jato exclusivo dessa emissora. E aí o Xian se eu não me engano, no dia 24 de dezembro. Isso eu lembro que foi bem dramático. Na véspera de Natal, que acho que o Gilmar Mendes ia no retorno. O Gilmar Mendes que não aceitou essa DPF. E aí... Dava para a avó, para o pai, para o padrasto, e o Gilmar Mendes caça essa liminar e determina o retorno imediato, eu acho. Então é bem dramática a história, né? Só que a repercussão disso, pessoal, foi nos Estados Unidos, foi muito ruim para o Brasil, assim, do ponto de vista como eles olharam o caso, tá? Aí quando eu estava em Brasília, como eu falei, trabalhando nessa comissão interinstitucional, que a gente estava fazendo a regulamentação da Convenção de Haia, foi ali por 2015, mais ou menos, saiu um Xian Act, tipo uma lei Xian-Goldman, no sentido de os Estados Unidos, eles, embora tenham um relatório de boas práticas da própria Conferência da Haia, os Estados Unidos fazem um relatório dele, ou seja, como se ele pudesse avaliar os demais países, como que os demais países cumprem a convenção. E na época, o Itamaraty, quando eu trabalhei lá, e tinha representantes do Ministério das Relações Exteriores juntamente ali nessa comissão, eles ficaram muito bravos, assim, pela forma como isso repercutiu. Então, acho que responde um pouco a tua questão, Thiago. Sim, responde sim. Alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Vamos ver aqui no chat. E a Natália já colocou a lista de presença para vocês assinarem, é só clicar aí no link que a Natália colocou do Google Docs e preencher a lista de presença. Professora Tatiana, você quer falar alguma coisa? Não, só gostaria de agradecer imensamente a participação novamente da professora Daniela. É um imenso prazer poder te ouvir, sempre, né? Um prazer. Igualmente, uma admiração enorme. É mútua, então, porque eu sempre aprendo muito com as tuas falas e essa vez, novamente, né, com mais informações, eu acho que um dos grandes expoentes aí do direito internacional privado, com certeza, é você, assim, Dani. Eu deixo aqui já as minhas palavras de agradecimento por teres aceito o nosso convite. Eu agradeço também, Daniela. Espero que, passando a pandemia, a gente possa organizar eventos conjuntos. Estava até falando com a professora Tatiana, esse tema é sempre de muita... os alunos gostam muito desse tema, e a gente pode até pensar algum evento com o pessoal de direito de família, né, com os professores que lecionam direito de família, que com certeza daria liga ali, tá bom? Com certeza, gente. Eu adorei também estar aqui, o grupo, nossa, enorme quantidade de alunos interessados, muito bacana. Isso se deve aos professores, com certeza, né? O mérito dos professores conseguir juntar e despertar esse interesse do direito internacional, muito legal, pessoal, muito legal. Que bom. Obrigado, professora Daniela, então, aqui em nome de todos. Eu agradeço muito sua presença e a sua disponibilidade.